E Olá, aí, tudo chegamos. jóia? Chegamos, bacana. Demorou um Estamos pouquinho, mas aqui. chegamos. Bacana, pessoal. Quem sabe fazer ao vivo, né? E não adianta. Olha aí o Marcelo, o cara que estava esperando a live. Tem uma galera aqui, tem o Bruno da Net Center, tem o Marcelo, tem muita gente esperando. Bora. Muito Da bacana. Seitel. Olha aí, dos quatro cantos do Brasil, né? É isso aí. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês. Gui Machado também chegando, Júnior Andelli também. Estamos aqui para falar sobre o provedor turbinado, né? Com especialista em gestão comercial e também em crescimento acelerado. Lúdio Porto Alegre, um amigo de longa data, sempre um prazer conversar contigo, Lúdio. Tamo E dentro junto. desse momento que está passando hoje em dia, né? Então a ideia é a gente aproveitar um pouco da tua bagagem, tua experiência aí de mais de 20 anos de telecom, né? E ao mesmo tempo contar um pouco de histórias de cases de sucesso interessantes e entender um pouco desse período de um pouco mais de incerteza que está acontecendo aí. E ao mesmo tempo aproveitar as oportunidades para poder crescer de uma maneira acelerada, turbinada, entendeu? Passo a passo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer estar Obri- contigo. Obrigado. Só para. Não sei se o Robert está aqui, mas deixa eu avisar ele, que é da GBS Net do Pará, O Robert lá está de aí, Tomé chegou. Açu. Chegou? Já Ah, me tá aí o vai entrando Robert aqui Barroso, conosco. essa lenda viva. Bem, gente, Sandro, obrigado aí pelo convite da Prosper, né? Do Sandro e do meu amigo Irineu, duas lendas também. Hoje eu estou no Piauí. Semana passada eu estava em Cascavel. Sexta-feira estarei no Maranhão. E na semana que vem estarei no Link SP em Gramado, de norte a sul, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente vem trabalhando esses 2 anos com consultoria. Agora a gente aumentou o portfólio, consultoria, treinamento, headhunter, sala de vendas. A gente vai aumentando, né? Tem que pagar as contas, né, Sandro? Tem boleto, Sempre bom, né? boleto sempre me pega, cara. Eu não consigo fugir dos boletos. É isso Ah, aí. faz parte. Good job. Mas fala, o que que Dentro manda? desse momento, o que a gente tem, né? A gente tem um momento de certa forma, a taxa de juros subindo, né? Subiu até agora há pouco, agora começa a descer. Então, isso acaba tornando o crédito um pouco mais caro e isso acaba gerando um pouco mais de dificuldade nos negócios, né? Sim. Muitas vezes, boa parte dos empresários acabam crescendo com as próprias forças e outros empresários acabam simplesmente optando pelo crédito, né? Então, acho que esse é um ponto aí que eu queria conversar um pouco contigo. Tu está enxergando hoje a necessidade das empresas de captar crédito? Você está entendendo que as empresas estão conseguindo crescer com os próprios recursos? Ou, diferentemente do passado, isso mudou um pouco o cenário agora e as pessoas estão conseguindo aproveitar um pouco mais e buscar algum recurso que não seja tão caro quanto um banco comercial que está passando financiamento? Olha, você bem claro, assim. Como diria um grande amigo meu de telecom, de muitos anos de telecom, que hoje é o CFO do Grupo EB Capital, né? Leandro Salati, telecom é uma máquina de comer dinheiro, sempre. Sempre muda a tecnologia, sempre muda a evolução e tu está sempre correndo atrás. Então não tem como pensar em telecom sem fazer investimento, né? E aí me preocupa, o que mais me preocupa nesse momento, além da falta do dinheiro mais caro, apesar de a gente ter alguns players na indústria que fazem um turnkey, né? Mas eu particularmente gosto desse momento, porque quando vem uma crise, o mercado se torna mais profissional, seja o mercado que for, né? E nesse momento, por exemplo, as pessoas falam muito de inadimplência, e isso que me preocupa, né? A inadimplência, eu acompanho ela na risca, porque isso gera churn, e churn é um dos trabalhos que eu faço, redução de churn. A inadimplência cresceu de 7,30 em 2021 para 9,50 agora, né? É, E, bastante. e a maioria dos meus clientes, o cancelamento, porque eu entro e aplico uma matriz de retenção e derrubo o cancelamento. Mas esse é para o cancelamento voluntário, ou seja, que parte do cliente. Esse aí eu resolvo.
O difícil é o cancelamento que advém da inadimplência. E hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui no Piauí, né? E no Nordeste está acontecendo um fenômeno que no Sul também está acontecendo. Semana passada eu estava em Cascavel, na Certo, que é o cliente que abandona, porque ele percebe que o provedor da sua grande maioria, não tem nenhum crivo de entrada e, pior do que isso, não tem nenhuma consequência de saída. Então é gostoso dever para o provedor, porque não acontece nada. A maioria dos provedores não coloca no SPC ou Serasa, não coloca no cartório, apesar de ser de graça, né? E não cobra extrajudicialmente. Eu dos mais, eu estou chegando a 50 clientes em 2 anos, eu tenho um que cobra extrajudicialmente, com resultado. Então, assim, esse cenário todo, que mais me preocupa, além do dinheiro mais caro, o que mais me preocupa é a inadimplência. Porque a inadimplência está crescendo e o cliente por abandono está crescendo mais ainda. E o provedor está muito acostumado, Sandro, em resolver problemas técnicos, né? O LT, o MU, roteador, servidor, isso ele é águia. Agora, os problemas que não é técnico, ele não dá a mesma atenção. Porque se ele der essa mesma atenção, eu canso de chegar em provedor, Sandro, tu não vai acreditar. Não, tá difícil de dinheiro e tal, como é que tá? Não tá fácil e tal. Eu digo, quantos equipamentos tem na rua? Hoje, se tu tiver uma ON1, um roteador Huawei ou Nokia, tu tem R$ 400 na rua. Eu só tenho 1.000. Porra, tu tem R$ 400.000 na rua e não faz nada, velho. Tá sobrando. Então, assim, o que mais me preocupa hoje nesse cenário adverso é a inadimplência. Esse é um dos como é que eu vou dizer, tomadores de dinheiro, né? Então, Sim. Esse é um ponto que acaba levando embora o recurso, né? Sobre esse aspecto de captar recurso, né? Então, a gente tem feito, na Próspera, a gente tem feito vários projetos de captação de investimento e através de linhas mais subsidiadas, né? Então, tem vários clientes nossos que estão captando, tomando a taxas de 6, 7, 8% ao ano, o que é muito barato frente primeiramente, a Selic, e também muito barato em relação ao próprio tomar crédito num banco de financiamento, num banco comercial, no qual o provedor tem a sua conta corrente, usa a sua folha de pagamento lá dentro, né? E também comparado com o próprio retorno da margem deste negócio, que lá gira em torno de 10, para aqueles que estão um pouco pior, 5, até os seus 35, 40 em casos muito positivos, né? Então, uma taxa, tomar financiamento a uma taxa próxima de 6 a 8 ao ano é um dinheiro que vem muito bem. Por quê? Porque é um mercado intenso de investimento, né? Como disse o teu amigo, né? E alguns outros amigos de telecom já sabem que o investimento realmente é bastante intenso, né? Então, a gente sabe que boa parte do recurso que se fatura com o cliente tem que fazer o reinvestimento. Porque se não reinvestir no negócio, em 2 anos ele começa a desaparecer, né? Ele desaparece porque a tecnologia e a exigência do mercado é bastante alta, né? Uma das coisas que a gente queria entender aqui é olhar um pouco mais para os pilares de crescimento, né? Quais são os pilares de crescimento dentro de uma operação de receita recorrente, dentro de uma operação que tem tanto investimento de capital intenso, quanto é intenso em equipe, né? Então, é um negócio de time. Quais são esses 3 pilares de crescimento aí no teu entendimento? Buenas. Eu vou dizer que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o orgânico passou, né? Então, o jogo é outro. Então, o primeiro pilar vem numa frase que eu falo em todas as minhas palestras e treinamentos. Telecom é humano dependente. Não se faz telecom sem gente. Então, eu posso dizer que você tem que investir no capital humano. Você tem que pegar o seu time e dizer assim, lá no teu DRE, quanto que eu vou investir em gente? Porque a única coisa que não é copiável é atendimento. Eu estou comprando Huawei, eu também. Eu estou comprando Motorola, eu também. Eu estou comprando uma plataforma top de call center, a Matrix, a Laceyel, a Five Hub, eu também. Mas eu estou comprando o melhor ERP do mundo, eu também. O difícil é copiar
gente. O difícil é ser um boticário, uma localiza, que tu é atendido de norte a sul do país com a mesma excelência. Então, o primeiro pilar, gente. O segundo pilar, que para mim é extremamente importante, é processo, né? O que torna um provedor de amador? Que até então, né, Sandro? Eu construí a rede, caía cliente. Construí a rede, caía cliente. Agora eu tenho que ser bom no tributário, e aí precisa de processo. Eu tenho que ser bom no RH, e precisa de processo. Eu tenho que ser bom no almoxarife, porque é o lugar mais roubado do planeta, é o almoxarife. Eu brinco até com os provedores. Quantos anos tem provedor? Tem mais de 5 anos, é. E eu, almoxarife, nunca me roubaram. Tu é corno, tu não sabe, mas já te roubaram. Ainda não notou? Não notou, é óbvio, né? Eu já vi ladrão de tudo que é jeito, é almoxarife. Bem, então tu precisa de processo. O terceiro pilar para mim, que não existe sucesso sem isso, né? Não existe sucesso sem isso, é você tem que fazer uma gestão por indicadores. Se você não faz uma gestão por indicadores, você vai para a lama, qualquer lugar serve. Inclusive, porque a gente brinca nesse mercado, né, Sandro? Que não basta ser ruim para quebrar, tem que ser muito bom para quebrar. Porque a margem desse negócio é muito boa. E assim, ó, em qualquer outro negócio que eu conheço, 50% desse mercado já estava quebrado. É que aqui nós temos uma margem boa, né? Então você precisa de indicadores. Eu chego aí pelo Brasil, Sandro, pasme. Imagino, é simples, eu pergunto assim, cara, qual é a tua taxa de conversão? Não sei. Qual é o teu churn? Também não sei. Qual é o teu tempo médio de atendimento? Também não sei. E tu quer ser melhor do que o outro. Tu não sabe nada e tu quer ser melhor do que o outro. Então, para mim, essas 3 coisas, sabe? Capital humano, processo e gestão por indicadores. Se tu fizer essas 3 coisas, tu vai para um outro nível. Tu já deixa, assim, fácil, 60% desse mercado para trás. Essas são os meus pilares, tá? E vamos deixar uma coisa muito clara. Não tem problema nenhum de não saber. Todos nós nascemos incompetentes. Eu, quando nasci, eu não sabia andar de bicicleta, não sabia falar inglês, não sabia fazer conta de 2 mais 2. Eu era incompetente em tudo isso. Você vai adquirindo as competências. E, gente, quando você não sabe, você contrata quem sabe. Tem consultoria para tudo que é lado hoje, né? Tem consultoria para tributário, está aqui a Próspera, que faz isso com excelência. Tem consultoria para RH, tem consultoria. Você encurta o tempo de aprendizagem trazendo uma consultoria. Então, não sei, não é problema. O problema é não saber e permanecer sem saber. Sabe, Lúcio, que aqui na Próspera Capital a gente tem uma máxima, né? De sempre contratar pessoas mais inteligentes que nós, né? Porque nós aqui todos somos ignorantes em assuntos diferentes, né? Então cada um sabe um pouco mais de outra frente aí. E a gente sempre conta com um time de excelência, né? Para nos levar para outro patamar. Então esse é um dos parabéns a todo o time aí que está sempre nos ajudando e fazendo que esse negócio cresça e consiga muito mais ajudar as pessoas também, né? E os empresários aí a transformar a sua realidade. Em relação a crescimento e margem de resultado, né? Porque muitas vezes, quando o empresário decide por investir, ele está sacrificando um pedaço daquela margem para poder continuar fazendo o crescimento dele, né? Então, por que crescer dói? Eu acho que essa é uma pergunta bem importante para a gente poder pensar um pouco mais. Porque em relação ao investimento, ele só para de investir quando ele acredita que aquele negócio não tem mais para onde crescer. E daí sim ele pode começar a levar esse dinheiro para desinvestimento, até mesmo distribuição de resultado, né? Mas quando ele entende que ainda tem oportunidade de crescimento, ele vai reinvestir para que aquela operação continue, de certa forma, performando e aumentando a sua prosperidade, né? Por que alguns empresários ainda ficam desse jeito e pensando, preocupados que o crescimento acaba doendo? Por que crescer dói, né? Eu acho que essa é uma pergunta. Por que crescer dói? Primeiro vamos entender assim, todo mundo mente, né? Não, eu adoro. Cheguei um dia desse num provedor no Brasil. Eu adoro mudança, Lúcio. Eu vejo a tua live. Vamos mudar. Muda toda a minha empresa, menos o meu setor. Aí eu digo assim, gente, deixa eu explicar. Mudança faz parte do jogo. Quando a gente nasce, a gente tem que passar pela dor do parto. Quando a gente começa a caminhar, a gente tem que cair, bater a cabeça na quina da mesa,
Quando a gente pega uma bicicleta, a gente cai. Eu rasguei minha perna andando de bicicleta, aprendendo. Então, mudança dói. E as pessoas não querem dor. As pessoas não querem dor. Eu sempre digo para os provedores que, um dia desse assim, vou te dar um caso real. Me liga um cliente, um possível cliente de Arapiraca. E aí, conversa vem, conversa vai. Lúdio, preciso muito de ti, tu tem que me ajudar e tal, tal, tal. E eu pergunto, que tamanho é teu provedor? 2.000 clientes. Legal. Me diz uma coisa, quantos provedores tem Arapiraca? Mais de 70. Cara, vou te dar minha consultoria de graça. E agora? E rápido. É mesmo? Sério que tu tá falando isso? Cara, de graça. Vai ser salve, Lúdio. Quem é esse aí? Esse vai ficar, salva. Não sei, essa é o Sandro que resolve. Salva essa live aí para nós. Vai ficar salvo, sim, claro. Tá. E aí eu disse, cara, tu pega, vende agora o teu provedor e vai para uma cidade das 5.681 cidades que tem no Brasil que tenha menos de 10. Não, Lúdio, meus filhos nasceram aqui, minha família é daqui, que isso, eu sou minhoca da terra. Então, cara, ninguém vai poder te ajudar, velho. Temos uma dificuldade aí. Olha, eu vou dar exemplo, eu gosto de dar nome aos bois, né? Como diz o gaúcho. C-Connect era de Criciúma, quando chegou a 14 provedores em Criciúma, o Pacheco e o Tonico, que são os donos, acho que já tem muita gente aqui, venderam para a MHNet. Olharam Santa Catarina inteira, olharam o Paraná inteiro, acharam, isso em 2021, Sam, pasme, ontem, acharam na Viraí. Tinha 2 provedores na Viraí, em rádio ainda. Na calada da noite ele foi para Naviraí, te botou fibra, hoje está bombando. Mas não, as pessoas querem mudar sem mudar, porque gera dor, gera trabalho, e a gente não quer dor, quer continuar fazendo o mesmo e ter outros resultados. Não é possível. Fazer o mesmo e outros resultados não é possível. E a fórmula que você fez há 5 anos atrás, eu vou te falar uma coisa, Sam. Eu conheço uns 5, 6 provedores que foram para o Paraguai, porque hoje eu estou muito ligado na Argentina, tenho ido muito para fora. Sim. E adivinha, eu perguntei, cara, muito difícil vir para o Paraguai. Lúdio, muito difícil, muito problema, é horrível. Mas tu tá com saudade daquele tempo que tá no Brasil? Tá louco, Lúdio, muito concorrente. Mas doeu. Porra, Lúdio, doeu no início, nem RP tinha aqui. Como é que tu cobrava? Eu perguntei pro Chamorro, que tá lá em Foz. Lúdio, eu tinha motoboy para cobrar a fatura. Agora eu consegui um RP. As pessoas querem tudo sem dor. Cara, eu tô até o final do ano, eu passo 4 semanas longe de casa. Eu vou dizer uma coisa, Sandro, que eu gosto de brincar com a minha plateia. 4 semanas em casa, né? Você tá dizendo. 4 semanas longe de casa. Não longe faz, de né? casa. Eu vou te contar uma coisa. Eu trabalho desde os 9 anos. Nunca tive sorte. Eu sempre trabalhei. Não consigo outra fórmula. É sempre trabalhando. Ganhando bem, ganhando mal, mas sempre trabalhando. Isso não aí. tenho sorte, cara. Sempre ralando o joelho, né? Tendo uma ideia nova, experimentando. Né? Mas, como diz o gaúcho, tu me viu, Vamos não foi lá, todas as feiras esse ano? É isso Todas aí. as feiras eu tava lá. E assim, eu também trabalho desde os 15 anos, né? Então, carteira assinada. A primeira foi carteira assinada, cara. Eu podia trabalhar com 15 anos. Hoje não pode a carteira assinada. Né? Mas, Não, então, hoje trabalhar com 9 anos é crime. Eu sou muito grato de ter iniciado cedo. Eu iniciei no mini autódromo, era um autódromo de carrinho. Primeiro ano eu fui varredor de pista. Segundo ano eu fui bilheteiro. Terceiro ano eu fui auxiliar de mecânico. Quarto ano eu fui motorista. No quinto ano, lá com 15 anos, os caras me deram a gerência. E a galera ia... Isso na praia, tá? A galera indo pra praia e eu todos os dias das 5 às 11 trabalhando. De novo, eu nunca tive sorte, sempre tive que trabalhar. Mas comprei meu primeiro chuveiro, minha primeira moto, comprei tudo sozinho. E aí que foi. As pessoas... É isso. Em síntese é isso. Faz parte. E experimentar coisas novas também, desafios novos. E, ao mesmo tempo, almejar coisas diferentes e melhores, né? Esse é um dos pontos bem importantes, porque nós viemos aqui para ser feliz, para trabalhar, executar e entregar, né? Então, cada um no seu campo, cada um no seu caminho, né? É sempre importante buscar um pouco de energia a mais no próximo dia do que já aconteceu no passado. Então, tem que alcançar voos novos. Estamos aqui para voos novos, né? Olhando um pouquinho mais em relação à parte de crescimento, né?
e as alternativas que se tem hoje de mercado, olhando mais para transações de fusões ou aquisições. Como que tu enxerga essas oportunidades, né? Muitos colegas falam que o mercado está desaquecendo um pouco mais. Eu não acredito nisso, eu acredito que o mercado continua bastante aquecido. Temos trabalhado bastante, tanto nas operações de venda, quanto nas operações de compra do lado comprador, tanto nas operações de fusões de provedores. Como é que tu enxerga essas oportunidades? De que forma tu está vendo esses desafios hoje? Primeiro, eu vou te dizer uma coisa, assim, o mercado não está desaquecido. Quem está falando isso tá falando, não sabe nada desse mercado. Me Isso desculpa, é aí, verdade. claro. Segundo, temos um movimento novo, né? Eu costumo dividir esse mercado assim. Primeiro, Big Telco. Big Telco sempre esteve aí e sempre estará. Oi, Vivo, claro, TIM, Algar. Depois tu tem as New Big Telcos. Todos aqueles que estão acima de 100 mil. Razão Info, Vero, Americanet, Desktop, Mob, Sumicity, Brisa. Essas são as New Big Telcos. Bem, essas crescem inorganicamente. Tá? Mas tivemos um movimento muito interessante esse ano. Duas New Big Telcos se uniram, Vero e Americanet. Essa, para mim, é a grande novidade. Por quê? Porque antes era corrida para chegar aos 100 mil, agora é a corrida do milhão. Então só tinha a Americanet e a Aloha. Desculpa, só tinha a Aloha e Brisa. Agora tem um terceiro player. Os outros 50, poxa, eles se uniram. Vamos nos unir. E os de 20 a 100 mil, que são os grandes, eu vejo muito dono do Brasil que ainda não entendeu que se unir é uma ótima opção. Ótima opção. Porque o nosso negócio é escalável. Então, quanto Exatamente, esse é um maior, ponto, né? mais barato. Agora, vou dizer uma coisa. Eu já passei por 3 aquisições. Via Cabo vendida para Blue, Blue vendida para Net, Vetorial vendida para Grupo Razão Info. Adivinha? Tem dor. É óbvio que tem dor. É óbvio. E o meu sócio na consultoria passou pela fusão da Sempre. Teve muita dor. Então, assim, se eu tivesse que dar uma dica, não faça fusão sozinho. Busque especialista. Busque gente que sabe. Porque você, provedor, sabe muito de área técnica. Com todo o respeito do mundo, não sabe nada de fusão. Requer bastante energia, né, Ludiano? E esse é uma dedicação. Resiliência, né, Sandro. Resiliência e humildade. Por exemplo, quando tá, eu não vou citar nomes, mas sei de algumas fusões onde o orgulho é imperativo, a fusão é uma desgraça. Pois é, a gente sempre busca algumas figuras que são bem importantes em qualquer processo de fusão, né? E quando tu tens o objetivo de crescer em escala e fazer melhor, né, e ser maior, então uma das primeiras coisas que a gente procura trazer para os sócios que querem fazer uma fusão é uma experiência de pegar o escudo e botar o escudo no chão. E também entender que do outro lado da mesa existe alguém tão competente e com tanta qualidade também, porque chegou até ali sozinho, né? Então é importante conseguir ter um pouco de humildade e aprender as melhores formas, né, de poder crescer. Porque, de certa forma, tu tem uma fortaleza e a outra pessoa do outro lado também tem uma fortaleza. Todos temos fraquezas, né? Mas quando se discute os assuntos de maneira adequada e com um processo feito ao longo do tempo, as melhores práticas elas vão vencendo, porque contra fatos, né, e dados não existe contradição. Então, as melhores práticas elas precisam realmente perdurar numa companhia maior, porque já se provou ao longo do tempo que tem melhores resultados. Então, esse é um dos pontos bem importantes que a gente ajuda a conduzir. Nós estamos hoje trabalhando na faixa de 5. Cortou a voz. Trabalhando em 5 fusões simultâneas agora nesse período, né? São ações bem importantes aí. Algumas delas vão trazer players que se tornarão, né, aparecerão da noite para o dia entre os 40 maiores players do Brasil.
Que legal. Então, são operações bastante interessantes, né? Que têm um potencial de rentabilidade para os próprios sócios, né? Que trabalhavam numa escala diferente e que, ao partir para um processo de fusão, eles entendem que é possível ganhar alguns retornos, né? Escala, porque tem um volume maior de negócios, ele dilui o custo fixo da operação e consegue potencializar esse resultado. O escopo, que permite aquelas pessoas que são muito boas fazendo aquelas atividades, elas consigam fazer com maior maestria e, ao mesmo tempo, ser mais especializados. E tem um outro ponto bastante importante que se chama sinergia. E esta sinergia é a recuperação de custos antes duplicados e pode ser unificado. Ou seja, tem um custo menor geral de ter uma operação com maior escala e maior capacidade de investimento. Então, sempre quando a gente faz um projeto de fusão de operações, a gente calcula antes qual é o valor da operação antes, separado, e qual é o valor dessa operação no futuro quando elas estiverem unidas. E tem uma diferença bastante grande em valor do negócio, no valuation da operação. E ao longo dessa transição, tem uma maior margem. Então, é possível incorporar margem ao longo do tempo. É óbvio, né, que as engrenagens não estão andando na mesma velocidade. A partir do momento que começa a botar todo esse motor, né, essas fortalezas de todas as unidades de uma maneira única e olhando para um horizonte de crescimento, aí sim consegue se perceber essas vantagens, principalmente na área financeira, tem uma diferença muito boa, e para os sócios tem maior capacidade de investimento. Então esse é um movimento bastante interessante. Tá? Tem dado resultados muito positivos aí em diversas regiões do Brasil. Um dos exemplos que a gente acaba trazendo é um exemplo de 3 operações que fizeram uma união, né? Eles decidiram por unir 3 ligações, uma atrás da outra aqui, né? Então, durante essa operação que fez essa fusão, eles decidiram unir a operação, triplicaram de tamanho, né? Eles passaram a atender em menos de 3 meses, eles unificaram operações que somaram em torno de 25 mil usuários, né? Eles triplicaram de tamanho, era uma operação de 8, uniram mais outras 2 operações de 8, passaram para 25, próximo de 25 mil usuários, de 4 a 25. Depois disso, eles aumentaram a sua margem de em torno de 18% de margem EBITDA para próximo de 52% de margem EBITDA, ou seja, 2,5 vezes mais resultado no bolso dos sócios. E a partir disso, né, tu tem uma diferença grande em termos de capacidade de investimento, capacidade de contratar novas pessoas e principalmente de expandir os seus resultados, né? Expandir a sua operação para regiões antes não exploradas, né? Então esse é um ponto muito interessante, uma vantagem bem bacana. Você estava falando da fusão da Americanet e da Vera, né? Então nosso time fez um estudo aqui muito bacana em relação ao impacto operacional e financeiro. Tá? Primeira coisa, a participação que coube a cada uma delas nessa transação foi bastante equiparada ao seu resultado de 2022. Então, o resultado que houve em 2022, ele foi trazido como uma proporção dentro dessa operação. Tá? E aí, nesse caso, coube uma participação aqui de 56,44, que era a participação do resultado dos EBITDAs das operações antes. Tá? E mesmo sendo operações bastante grandes e tendo uma faixa, né, de quantidade de clientes na faixa de 1,4 somada, essa nova companhia que vai surgir desta fusão, mesmo ele tendo uma operação de 1.400.000 usuários, a margem EBITDA não está lá nas melhores, né? Ela está próxima dos 50%. Então, esse tamanho de escala ainda não permitiu ter um ganho muito interessante nessas margens. Uma das coisas que a gente fala e que na prática a gente verifica, né, é que em termos de tamanho de provedor e as suas melhores margens, existe um momento mágico, que é entre os seus 15, 20 mil usuários até os seus 80, 90, 120 mil usuários. Quem está nessa faixa de tamanho
está no momento mágico de ter a melhor escala, a melhor margem de lucratividade do setor. Então, se você tem uma operação que está dentro desse tamanho, entre os seus 15, 18 até 20 mil usuários, até os 100, 120 mil usuários, é onde tem a melhor oportunidade de margem. Ali faz uma grande diferença. Sabe por quê? Porque dentro de uma operação desse tamanho, você conhece as pessoas, tem um nível de trabalho e tu tem um conhecimento das próprias pessoas do time. Tu disseste um dos primeiros pilares que você colocou. Quando você passa a ter uma operação muito grande, para falar com o dono, para falar com o sócio, tem que passar supervisor, coordenador, gerente, diretor, vice-presidente, tem uma escada muito grande e sabe quem sofre nessa hora? O cliente. O cliente não consegue resolver o seu problema muitas vezes. E aí acaba que aquela escala toda acaba perdendo aquela capacidade de conexão, aquela capacidade de avançar e gerar resultado. Né? Lúcio, conta para nós aqui. Cases marcantes de 2022, 2023, que você entende que são bacanas para compartilhar. Pode compartilhar conosco, gostaria de compartilhar com o time, de empresas, né, que fizeram a diferença, de empresários que realmente se colocaram nos desafios e ultrapassaram esse desafio realmente fazendo a diferença. Queria ouvir um pouco aqui sobre isso. Primeiro, assim, ó, eu posso falar por onde eu passei, né? Por onde eu passei. Faz 2 anos que eu estou na estrada, né? O meu trabalho é um trabalho artesanal. Eu atendo, em consultoria, eu atendo 3 clientes, faço rampagem em 90 dias e faço redução do churn. Sou muito feliz de dizer que 100% dos meus clientes, tem vários deles aqui que estão na live, 100% dos clientes reduziram o churn e 80% reduziram a venda. Bem, dito isso, um dos cases que está na minha palestra, né, da Age de Brasília, que é cliente de vocês também, né, eu fiz um Black Day, porque eu sempre falei que o Black Friday ele é o Natal dos provedores, desde que saibam usar. Né? O problema é que a criatividade nesse setor é baixíssima, né? E a boa parte das agências, tem umas que me amam e outras que não me amam, porque sempre que eu entro num provedor eu boto meta diária de lead. Quem não tem meta diária de lead é pangaré, dos mais fracos, né? Nunca será águia. Por isso que eu tenho pangaré no Não é fácil. Né? Falar é fácil, né? Eu quero ver entregar. Cara, tu é a melhor agência do mundo para mim, desde que tu me entrega o lead. Bem, dito isso, por exemplo, eu não vou contar tudo isso, mas quem tiver em Gramado na Link SP vai ter a versão completa. Um Black Friday bem montado, e esse ano eu vou dar assessorias específicas de Black Friday, eu fiz 746 vendas num dia em Brasília. Esse é um case, né? A meta do mês era 800 vendas e a gente fez em um dia 746 vendas, né? Mas dá para fazer isso, Lúcio? Dá. O que eu ensino, o que eu ensino é como rampar rápido. Porque, na verdade, ou você cresce orgânico ou inorgânico, ou você cresce por elevação do CAC comercial e do CAC de marketing. Aí tu vai perguntar assim, Lúcio, quantos provedores tu conhece? Bem uns 200. Quantos calculam um CAC técnico? Nas coxas, uns 100. CAC comercial, 2, 3. CAC de marketing, 2, 3. Então, como é que tu monta uma estratégia? Calcula o teu CAC. Hoje, por exemplo, eu estava aqui na Megalink dizendo, olha, o CAC do marketing da Vetorial quando eu fiz o Black Friday na Vetorial, o dobro do dobro, que eu deixei um recorde lá que ninguém nunca mais bateu, 1.942 vendas em um mês. O CAC variava entre 28 a 35 reais por canal. Porque o que você tem que fazer para rampar? É simples, você tem que aumentar os canais e aumentar o marketing, né? E ter um MCV competente. Aí, se você não sabe fazer isso, contrata quem sabe, né? Mas assim, o que eu olho, Sandro, é triste dizer isso, mas eu vou te dizer. Toda semana eu abro 30, 40 sites de provedores no Brasil. Para procurar algo novo, né?
eu só vejo mega e preço. Eu não vejo nada novo. Semana passada, uns 15 dias atrás, eu mandei para os meus clientes mais próximos a Hand Talk. O que é a Hand Talk? Porque eu estava andando, vi a brisa, opa, atendimento para o Libras. Descobri que a Hand Talk era uma startup do Ceará, considerada a melhor startup do mundo pelo Google na acessibilidade. Estava lá na brisa. E aí eu descobri que de 5 a 6% da população mundial precisa desse atendimento. Opa, tem um diferencial. Tem espaço. Ensinei para os meus clientes. Exato. E aí eu fui olhar que o autismo está crescendo absurdamente no mundo. 52% das pessoas têm autismo, num grau leve ou num grau pesado. Faz sentido entender como se atende o autismo, porque eu quero um público de 52%. Mas aí tu tem dois tipos de provedor. O provedor que está entendendo que o negócio dele é commodities, é de A a Z, e que eu tenho que me tornar diferente no mundo de tubarões, e o provedor muquirana. Né? Não, eu só invisto em OLT e OMU e vou sobreviver. Até quando? Não sei, mas vou. É isso. É mais ou menos isso. Tinha um personagem aqui na aldeia do Rio Grande do Sul, aqui, né? Para quem não conhece, era o tal do Papael. Né? O Papael, ele dizia o seguinte: eu vou me jogar de barril das cataratas da Foz do Iguaçu e nada vai me acontecer. Era quase esse, né? Ô, Sandro, era isso, né? Olha aqui, o Juliano está fazendo uma pergunta, eu vou deixar para ti, porque tu é autoridade nisso. Eu poderia responder, mas acho melhor tu responder de forma simples. Bacana. O que é o valuation e EBITDA. Tá? Creio que tem muitos aqui que não sabem. Manda bala aí, por Tem favor. 2 perguntas ali. Obrigado, Juliano. Um grande abraço para ti. O que é um valuation de uma operação? Valuation é uma avaliação da empresa, ou seja, quanto que ela vale no momento de hoje. Né? Esse valuation ele tem uma data, ou seja, a gente pega a informação da empresa e a capacidade da empresa gerar resultado no futuro, né? Até hoje, olhando para frente, quanto que ela vai gerar de resultado no futuro, trazido a um preço de hoje, ou seja, quanto que esse negócio vale em dinheiros. Tá? Muitas vezes o valuation ele acaba tendo algum elemento ali dentro que é o tamanho da dívida da empresa. Tá? Mas isso faz parte do negócio e dentro deste valuation existe uma coisa chamada dívida. Então tem que levar uma atenção em relação a isso. Tem um pouco de diferença esse valor aí. Qual que é a diferença? Então o valuation é o total da operação, diminui-se a dívida atual da operação e depois o que sobra se chama o valor para os sócios, né? O valor do capital dos sócios nessa operação. E o que é o EBITDA? O EBITDA é, de certa forma, é a capacidade da empresa gerar resultado com as próprias pernas. Ou seja, são as receitas, né? Tirando os recebíveis, né? Os earnings, né? Recebíveis, menos depreciação, menos amortização, menos impostos, depreciação, amortização, impostos e menos investimentos, taxa de juros aplicada a investimentos. Né? De certa forma é o seguinte, quanto que esta empresa é capaz de gerar de resultado com as próprias pernas? Então esse é o EBITDA. Tá? Aqui no Brasil também é trazido de Lagida, é outra sigla aí para poder simplificar. Né? Mas é a maneira que se comparam os resultados entre setores, digamos assim. Por que o EBITDA é bastante divulgado? Né? Porque tu pode comparar uma empresa de alimentação, uma empresa de tecnologia, uma empresa de vestuário, uma empresa de transmissão de televisão. Tu pode comparar qualquer tipo de empresa pelo tamanho da capacidade dela de gerar resultado, que é o EBITDA. Tá? Então esse é um ponto importante. Tem uma outra pergunta, ali um pouquinho mais acima, que o nosso amigo perguntou, efetivo, o Marcelo Marques, né? Efetivo de um provedor é bem avaliado em fusões e aquisições. O efetivo que eu estou entendendo aqui é o time. É isso, Marcelo? Se essa pergunta, para mim, está traduzida dessa maneira, né? É claro que
tem um número, né, aproximado de qual é a capacidade que se tem para atender por pessoa, né? E dependendo do tipo da operação, do tamanho da operação, isso aí varia. Nós estamos vendo o seguinte, por que varia, né? Porque tem empresas que conseguem atender 3 mil clientes com uma operação com menos de 50 pessoas, tem empresas que conseguem atender 30 mil clientes com uma operação de 200 pessoas, e isso dá, em média, né, aproximadamente aí 200, 400, 500, tem empresas que conseguem atender 2 mil usuários com uma única pessoa. Então isso aí varia de tamanho, né? E depende também da escala que essa empresa está utilizando. Quando a gente pega operações até os seus 10, 15, 20 mil usuários, tu tem algum tipo de proporção. Quando tu pega operações de 20 até 100 mil usuários, tem outro tipo de proporção. E acima de 120, 150 mil usuários, a proporção também é outra. Tá? Então a escala acaba afetando a quantidade de pessoas para poder atender 1.000 ou 2.000 clientes. Ok? Deixa eu aproveitar e dizer que de todos os clientes que eu atendi até hoje, o mais enxuto se chama Aitanet em Rosário do Sul. 6 mil clientes com 10 funcionários. Espetáculo, hein? 6 mil clientes com 10 funcionários. Para cada funcionário ele consegue atender 600 clientes. E detalhe, não terceiriza nada. Olha que detalhe. Daniel, meus parabéns. Direto do meio do Rio Grande do Sul. Parabéns aí, parabéns. E um grande abraço também para o nosso amigo Bernardo, né? Lá da Ed Telecom, lá em Brasília. Sim. E o Rony também, são os queridões aí, são case de sucesso também, viu? Muito bacana. Qual o nome do provedor? Aitanet. Aita, sabe por quê? Porque no Rio Grande do Sul a gente tem uma expressão baita, né? Então é Aita. Respondendo aqui o amigo, essa é minha aqui, respondendo o amigo, o Alice de Melo, opinião, sou de uma região do litoral, difícil, éramos 4 sócios, com todos os técnicos, hoje somos em 2, estamos em 1.200 clientes. Nunca fizemos marketing digital, entraremos agora, estamos mal, médio ou bem? Meu amigo, eu se fosse tu já iniciava com marketing digital, né? A pergunta é, queres vender mais? Se você não está no marketing digital, você não está neste mundo, você está em outro mundo, tá? Não dá mais para ficar sem marketing digital. Eu quero mandar um abraço aqui, ó, para o meu cliente mais arretado, baiano, Luiz Felipe. Esse é o cara das promoções. Ele aprendeu comigo e agora me superou. Ele faz mais promoções do que eu. Sigam essa empresa dele, Conexão BA. Esse aí faz promoção de tudo que é jeito. Esse aprendeu. Parabéns. Bacana. Fala, Sandro. Manda a próxima. Vamos lá. Feijão com arroz para crescer de modo sustentável. É possível crescer de uma forma natural, utilizando as próprias forças? Essa é uma pergunta. Um dos pontos que a gente sempre coloca é utilizar as próprias forças, né, que o provedor já tem dentro de casa. E a gente fala muito na questão de otimização tributária. Por quê? Porque ele já tem uma relação de resultado e muitas vezes ele não descobriu que tem dinheiro na mesa. Ele pode aproveitar esse dinheiro para fazer reinvestimento no próprio negócio. Então, esse é um dos pontos que a gente acaba trazendo bastante, né, Lúcio? Como que eu posso melhorar a relação da empresa de uma forma sustentável, de uma forma integrada à própria legislação vigente e que as decisões podem ser tomadas de forma administrativa. Ou seja, é o dono que escolhe a maneira como ele quer fazer, seguindo toda a regulamentação vigente hoje, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante aí para poder crescer de maneira sustentável e com tranquilidade. Reestruturação operacional dentro da área tributária, né? O qual a gente acaba tendo uma especialidade com mais de 200 cases no Brasil inteiro, aí, espalhados em 22 estados e Distrito Federal. Qual que é o modo para crescer de maneira sustentável? Pois é, boa pergunta. Mas antes eu quero citar uma frase do meu antigo CEO da Vetorial, Mauro Meirelles, sobre tributário. Eu acho importante eu citar isso. O Mauro dizia o seguinte, e era um cara com 25 anos no mercado de provedor, então a gente tem que respeitar. Não era um cara com 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 25 anos. Ele diz o seguinte, 90% não sabe nada de tributário, dos donos de provedor.
E 10% que acha que sabe também não sabe. Então, gente, Não é simples. então tributário é uma coisa complexa, né? Difícil, e vocês precisam de ajuda. Então, contrate os caras que sabem, tá? Agora eu vou falar de outra coisa. Eu vou falar de outra coisa. Crescimento sustentável. Eu costumo dizer o seguinte: não tem problema nenhum de ter dívidas, desde que essas dívidas gerem receitas maiores que as dívidas, né? O investimento tem que ser um investimento que faça sentido. Se não fizer sentido, ele vira prejuízo. Eu costumo dizer, porque apesar de vocês não saberem, eu sou formado em eletrotécnica e economista. Não usei para nada, né? Fui para outro lado. Mas eu acho uma dívida saudável 1/3 do teu faturamento. Acima de 33% eu já considero arriscado. Mas, de novo, quem é especialista nisso são esses caras aqui, ó. Não sou eu, não. Porém, eu vou dizer o seguinte, uma dívida, um dia desse eu estava em Santarém, Lúcio, eu fiz uma pequena expansão de Santarém a Sinop, vamos faturar, só um pouquinho, deixa eu ler no Google Maps, 2.140 quilômetros. Não acredito que você criou uma rede de 2.140 quilômetros. Agora eu pergunto, não vou fazer nada com isso, maluco. Não, não é normal, não é normal. Então tem gente que faz investimento sem pensar, para depois pensar como é que vai rentabilizar. Não, é o contrário, é simples. Primeiro você monta um projetinho, depois você vê, chama o teu cara comercial e vê se faz sentido. Se o cara comercial vacilar, porque tem muito vacilão que é comercial, o que tu faz? Pergunta para os teus clientes. É tão simples, Sandro. O cliente te responde. É maravilhoso. Tu pergunta, ele responde. Próprio O problema conceito, né? é simples. Vamos lá, Lúcio. Sobre o negócio do endividamento, tá? Eu acho que 1/3 do endividamento. Você está falando 1/3 do endividamento no mês ou 1/3 do endividamento do ano? São coisas diferentes. São coisas diferentes. Eu digo que tu tem que ter uma capacidade. Se tu fatura 1 milhão, tu pode arriscar até uns 350 mil, ter pagar um investimento mensalmente, tá? Mas tem gente que acha que pode mais. Eu não é a minha especialidade, então eu fico no raso. Deixa eu apimentar um pouquinho mais essa conversa aí, né? Vamos lá. Se um cliente, então um ano ele vai faturar 12 milhões. Sim. Tá? Raciocínio bem tranquilo. Desses 12 milhões, eu estou pensando no racional aqui que ele pode pegar o teu 1/3. Desses 12 são 4 milhões de investimento. O que faz valer a pena esse investimento? Primeira coisa, tem que ter um objetivo da taxa de retorno do próprio investimento, né? Então, eu vou investir e este retorno que eu estou tendo, ele me dá a taxa de retorno do meu provedor, que é 15%, 25%, 30%. Se a margem de lucro do provedor está indo bem, então eu posso investir e eu vou ter essa taxa de retorno. Se eu estou investindo e eu não tenho retorno desse investimento, o que é ou uma rede subutilizada, ou um lugar que ele não consegue mais trazer cliente novo, ele não consegue mais gerar receita a respeito daquilo ali, por mais que a taxa seja barata, ele não vai ter retorno sobre aquele negócio. Aí também não adianta, né? Então, o número ideal é aquele que tu tens a capacidade de direcionar ele para o lugar certo. Tem um cliente nosso que, quando ele iniciou a operação com a gente, ele estava trabalhando em torno de 10 a 12 cidades que ele atendia, certo? E ele tinha uma dificuldade de captar crédito, ele não conseguia captar crédito, porque ele foi lá pedir 1 milhão emprestado e o banco não financiou para ele. Então, a gente fez um projeto, estabilizamos a operação dele, criamos uma plataforma de crescimento, ele conseguiu, a partir daí, nós, em conjunto, demonstramos para os bancos de investimento que ele tinha capacidade de crescer, que o negócio dele estava organizado, com uma margem de lucratividade muito boa, e ele captou na primeira rodada 3 milhões, depois captou mais 5, e na última rodada captou mais 12. Ele captou 12 milhões de investimento.
E hoje ele atende em torno de 43, 44 cidades. Tá? Então ele deu uma expandida muito bacana aí. Por quê? Porque ele foi capaz de organizar, captar o recurso certo, e daquelas 12, 13 cidades, 10, 12 cidades que ele atendia no primeiro momento, ele triplicou o volume de cidades. Por quê? Porque ele tinha uma direção, ele sabia onde é que ele ia fazer, de que maneira que ele ia conseguir, e esse retorno desse investimento ele está acontecendo ao longo do tempo. Por quê? Porque ele previu isso, ele tinha uma capacidade de mapear todo o processo, fez um anel bacana entre as cidades, tem uma estrutura de rede muito legal e conseguiu fazer com que penetrar nessa cidade de uma maneira bacana. Então ele foi tomando mercado, foi dando retorno para esse investimento. Né? E hoje a operação dele está muito maior do que estava antes. Né? Então está pelo menos 5 vezes maior do que estava no início da operação. Então, organizou, estruturou e permitiu que ele crescesse, porque ele sabia onde botar o recurso. Né? Tem um caso clássico, né, que quase todos souberam surfar, que é a pandemia. Né? Pandemia, os provedores ramparam, mas teve alguns dos meus clientes, né, que eu comecei a trabalhar em consultoria pós-pandemia, que não surfaram. Então, era o momento ideal para você investir pesado e para ganhar mercado, e passou. E não volta mais. Agora o mercado é pleno. É a era do rouba-monte, como eu sempre falo. E assim, quem surfou, surfou. Só que vão ter... Quem conhece um pouco de economia sabe que os altos e baixos, as curvas, elas são de altos e baixos. O boom passa, o que não significa que seja ruim. Não significa que seja ruim. É que nem assim, eu vou entrar numa seara que é muito delicada. A questão dos postes. Eu acho maravilhoso que as companhias estejam cerceando, porque todo mundo que... Cara, eu vou dizer uma coisa assim. Quando o bolo é só seu, é maravilhoso, eu me esbanjo de comer o bolo, eu deixo o bolo estragar, tá tudo ótimo. Quando o bolo começa a ser fatiado, também é muito bom, porque eu tenho minha fatia, ela me sustenta, me deixa legal. Mas quando o bolo é esfarelado, que nem Arapiraca, com mais de 70, ou que nem Feira de Santana, com mais de 200, tá na hora de eu pensar em outras alternativas. Mas dentro desse... Eu fico, Sandro, pasmo, eu tenho dito em algumas palestras assim, ó, vocês estão vendo o movimento da Amazon? Tem 4 grandes operadoras nos Estados Unidos. E o Jeff Bezos disse assim, vou dar internet de graça. Opa, como é que é? É uma outra história. Né? É uma outra história. Vou dar internet. Uma disse, opa, me interessa. Mas porque é parceira dele. Esse é um movimento. E os Estados Unidos costuma estar de 5 a 10 anos na nossa frente. Da mesma maneira que a Argentina está de 5 a 10 anos para trás. Ou que o Paraguai está 3, 4 anos para trás. Ou a Colômbia 8, 10 anos para trás. A gente tem que entender os movimentos. O pessoal me pergunta, diz assim, Lúdio, a 5G te preocupa? Não. Lúdio, a Big Telco te preocupa? Não. Pequeno provedor, aquele de bairro, me preocupa? Sim. Eu não sei como combater esse cara, ainda não aprendi. Combater Oi, Sumicity, Brisa, para mim é tranquilo, não tem problema, sopa de galo gordo. Tá? Combater o pequeno provedor de bairro com baixo custo, tenho medo. Agora, tem mais alguma coisa que tu tem medo? Só para finalizar, tem mais alguma coisa que tem medo? Sim, eu tenho medo de um Jeff Bezos, que é um cara que está entre os 5 mais ricos do mundo, dizer que vai dar internet de graça, eu tenho medo. E tem uma coisinha que está me incomodando. Uma só. Mas vai incomodar daqui uns 5 a 10 anos. Starlink. Por quê? É a primeira fibra com mobilidade. É internet com... Não, desculpa, não é fibra. É internet com mobilidade. Com força, né? Aí, então, vamos lá. O meu não tem mobilidade. A fibra não tem mobilidade. E ele tem mobilidade. Isso vai é uma loucura. É uma nova cartada no mercado. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho sobre esses assuntos aí, né? Então, por que a internet de graça lá? Por que o Jeff Bezos pensou nesse assunto, né? O da internet de graça lá seria quando ele consegue associar a conta que o usuário tem dentro da Amazon com as compras que ele gera ao longo do período, permitindo que a internet saia de graça por determinado volume de transações ao ano, certo?
Então, ele tem uma capacidade de venda de produtos associado na loja, no e-commerce, na operação dele, que podem permitir, em termos de lucratividade e relação com o cliente, que o custo da internet para ele, em escala, não seja tão grande quanto um custo de telecom. Então, esse é um primeiro ponto que pode ser. E associar a comercialização, um plano de... Se você comprou R$ 500, R$ 1.000 por mês na Amazon, você tem o internet grátis. Dá para fazer isso, mas tem que ter muito bem calculado, o modelo tem que estar bem distribuído. Né? A Starlink também tem, né? Ela, de certa forma, começou com um custo inicial aí, acho que era mais de R$ 5.000 a tal da antena a mensalidade também era muito mais cara. E agora começou a diminuir um pouco mais, né? Então, não sendo catastrófico, mas pensando um pouquinho mais, a gente vai ter que encontrar margens de resultados dentro da operação e, ao mesmo tempo, olhar para horizontes novos. Né? Quando a gente olha num congresso do NIC-BR, não faz 1 ano, 2 anos, né, que eu participei, uma das apresentações, eles estão dizendo o seguinte, cara, o custo da internet na Índia é um custo de $1, $2 por mês. Então, se a gente transportar isso para a nossa realidade, é de 5 a 10 reais. Né? É um custo muito irrisório frente a o que nós temos hoje de acesso aqui. Então, tem lugares mais competitivos, digamos assim, que é mais difícil tirar margem. O volume de população é diferente, né? A China está ultrapassando a Índia está ultrapassando a China em termos de população. Mas então a gente tem que se reinventar um pouquinho a cada dia. É um desafio e é para isso que a gente está aqui, para fazer um pouco melhor amanhã do que a gente já fez ontem. Tem uma pergunta bacana aqui do nosso amigo da Venco, que também tem uma operação muito legal aqui, atendendo provedores, né, com equipamentos super interessantes e de última tecnologia. Tá? Ele perguntou o seguinte, que o provedor que ele está no Simples, ele pode usar uma solução de otimização tributária também? Sim, ele pode utilizar uma solução de otimização tributária, permite ele crescer com maior qualidade, permite ele conseguir incluir todo o seu faturamento dentro da tributação, numa carga que mantenha ele crescendo de uma forma adequada, e ainda gerar mais crescimento a partir disso. Né? Então, a partir do processo no qual o provedor que está dentro do Simples, ele consegue otimizar sua relação com os tributos, ele consegue, inclusive, ter uma melhor relação com o crédito. E, a partir disso, ele vai outros benefícios que ele vai ter, vai poder captar melhor, ele alonga o prazo de pagamento, ele tem uma vantagem importante também no próprio imposto de renda da pessoa física, né? Isso é uma vantagem muito bacana também que ele vai ter quando organiza a casa. Então, a gente tem uma solução específica para provedores que estão dentro do Simples hoje na Prosper Capital, tá? Então, ele vai conseguir crescer com maior volume e, ao mesmo tempo, gerar mais negócio para ele, tá? Uma outra pergunta aqui. Internet de graça não é coleta de dados para ofertar mais assertivo e reduzindo o custo de CAC? Também, porque ele tem um processo de identificação do cliente, né, Juliano, que acaba trazendo um pouco mais de informação. Mas o custo da ativação da internet de graça na casa do cliente, ela tem que estar vinculada a uma geração de receita que ele está utilizando dentro da própria conta lá. Vamos lá, como seria a anuidade grátis do cartão de crédito, né? Deixa eu só fazer uma colocação interessante desse aspecto. Na verdade, isso que a Amazon está fazendo, o Mercado Livre já fez há 4, 5 anos atrás, quando ele começa a te dar streamings na Argentina. Para quem não sabe, o Mercado Livre é uma startup unicórnio da Argentina. Então, lá na Argentina, de novo, eu vou muito à Argentina, tenho uma filha lá estudando medicina. Então, o que acontece? O Mercado Livre te dá, escolhe, o que tu quer? HBO, Amazon Prime, Netflix, porque o teu volume de negócios te dá o benefício de um streaming bacana. Eu acho que não, eu acho que é justamente para captar mais clientes, para fidelizar. Essa é a minha teoria, tá? Mas assim, tem uma pergunta aqui para você, Sandro. Eu sei, mas vou deixar você responder. Qual o percentual médio de lucro de um provedor de 10K de assinante? Pois olha só, sabe que eu estava buscando um material que a gente fez
até apresentou em alguns eventos aí chamado A Trajetória dos Provedores de Sucesso. Tá? Então, essa trajetória dos provedores de sucesso é um material que a gente desenvolveu dentro da Prosper, que fala a respeito do número de assinantes, qual é o preço que ele tem por assinante, a margem que ele tem de resultado de acordo com o tamanho, né? E qual é o valor que ele pode receber lá na frente numa transação. Tá? Então, olhando para o número de assinantes até 10 mil usuários, tá? Nós estamos falando aqui que essa margem de retorno, para usar a mesma linguagem, nós estamos falando a margem EBITDA, que é aquele número que a gente usou antes lá na análise da Vero lá. Então, é em torno de 20% a 30% de margem EBITDA, tá? Isso aí pode se traduzir em uma margem de lucro, dependendo do custeio da operação, né? Dependendo da estratégia do volume de investimento que ele está usando hoje, ela pode se traduzir aí em algo entre 5% a 15% de lucro líquido, tá? Então, um provedor até 10 mil usuários. Entre 20 e 50, ele tem uma margem um pouco maior, porque ele acaba diluindo o custo fixo, né? Então ele vai ter uma margem entre 30 e 35 e uma margem de lucro líquido aí entre os seus 10 e podendo chegar até os 20%. Tá? Então já é um provedor bacana, com uma margem de lucro legal. Por que estou falando que é uma margem legal? Porque hoje, quando a gente compara o lucro líquido de uma operação qualquer, seja provedor ou qualquer outro tipo de empresa, com a taxa Selic, né? Essa taxa é a base de investimento. Se for menos do que a Selic, esse resultado, então tu bota na Selic e esquece o provedor, ou a empresa, certo? Se for melhor do que a Selic, então tu tens uma diferença para tu poder reinvestir no teu negócio, em vez de botar o dinheiro no banco e ficar sentadinho, né? Esperando o dinheiro render sozinho. Né? E quando tem escalas maiores, estamos falando de 50, 100, 300 mil usuários, esta margem pode chegar a 50, eventualmente um pouco mais, de margem EBITDA, traduzindo em lucro líquido em torno de 25% até 35%. Nós temos, nós temos uma dúzia de cases de provedores que têm lucro líquido acima de 45%. Então ele cobra R$100 do usuário, e de cada R$100 que ele cobra do usuário final, ele tem livre na empresa dele em torno de 45%. Mas isso, isso porque a Prosper reduz a questão do imposto, né? Por isso que tem essa margem maravilhosa. Tem a margem maravilhosa porque a gente faz uma otimização tributária, tem um processo de investimento olhando para o retorno do investimento, tem uma taxa de retorno de investimento melhor, acabam, né, captando recurso mais barato do que os outros, né, e, por óbvio, né, as ações que eles acabam fazendo têm resultados diferentes dos outros. Então, não existe uma única fórmula mágica, existe um projeto tributário, existe um projeto de crédito, existe uma taxa de retorno das ações, existe um mapeamento e um sequenciamento de crescimento associado à capacidade de execução. Então, tem um conjunto de obras que precisam ser implementadas para que realmente chegue neste nível. Né? Não é em 24 horas essa margem se transforma... Não, tem gente que acha que tem bala de prata, receita de bolo, não é assim. Não é fácil. Isso não existe, pessoal. Existe muita dedicação, muito trabalho, muito análise de indicadores, análise de resultados, muita reunião, muita conversa, muito trabalho da nossa parte e também muito trabalho dentro da empresa do cliente, né? Então, são horas de energia dedicada para que essas coisas cheguem. O bolo pronto, ele não chega daquele jeito. Ele não chega, não nasce sozinho lá, né? Pronto. Então, a gente tem que construir ele para que ele seja atingindo um nível de maturidade, de resultado aí bastante interessante, né? Deixa eu responder o Emerson. O Emerson perguntou: quais as melhores práticas para a redução da inadimplência e, consequentemente, do churn? Emerson, vamos lá. Para tu reduzir o churn que vem da inadimplência, né, a primeira coisa que você tem que fazer é ou adotar o score, que todas as big telcos adotam o score, e eu conheço 2, 3 provedores que adotam o score. Lúdio, ou adota o crivo. Mas aí tem um problema, vocês não sabem fazer um crivo. Né? Eu ensino 3 técnicas de crivo e os meus clientes escolhem aquele que acha melhor. Eu tipifico a cidade como alta inadimplência, média inadimplência e baixa inadimplência.
Bem, por que que eu odeio o crivo? Que a NET usa, a Claro usa, a Vivo usa, a TIM usa, a Oi usa, a Algar usa e mais alguns provedores, meia dúzia de provedores no Brasil usa. Porque o crivo pressupõe um score. O score pressupõe que você declare o tempo inteiro o seu CPF e que você tenha movimentações bancárias, empréstimos e pague eles. Bem, eu já fui negado, eu sou ex-funcionário da NET, fui um ano da NET. Eu já tentei comprar na NET em Santa Maria, 2 anos atrás, em Pelotas, há 4 anos atrás, não consigo. Mas, Lúdio, tu está negativado no SPC? Não, eu não, faz 20 anos que eu não estou negativado no SPC. É que o meu score é muito baixo. E vou te dar um dado que estarrecedor. A cada 10 passam apenas 2 no score da Claro hoje. Por isso que eu indico sempre o crivo e não o score. E tem uma outra coisa que é terrível, que a culpa é de vocês, provedores. É gostoso dever para provedor. Sabe por quê, Sandro? Porque não tem consequência. Como assim não tem consequência? O provedor não bota no cartório, o provedor não negativa no SPC e Serasa, o provedor não coloca no extrajudicial. Então deve, vai dever muito para o provedor, porque não dá problema. Eu tenho um cliente, vou falar o nome dele aqui com muito orgulho, do Paraná, em Nova Net, da cidade de Planalto, ele tem 11 cidades, o Rafael Colas. É o único provedor dos 200 que eu conheço que negativa no SPC e Serasa, que coloca no cartório que é de graça. Gente, anota, cartório é de graça. Cartório não expira em 5 anos. Quem é inteligente usa cartório. E tem um terceiro item. Ele cobra extrajudicialmente, Sandro. Adivinha? O churn dele de inadimplência é baixíssimo. Mas dá trabalho, incomoda, tem que se organizar, você tem que guardar o contrato, isso é muito difícil. Então, é quase isso, né, Lúdio? É mais ou menos isso. Muito bom. Pessoal, eu quero aproveitar para convidar todos vocês a seguir os nossos canais aqui, né? Assim, o canal da Prosper Capital, seguir o Lúdio Porto Alegre, que é uma especialista no setor, conhece muito de todas as práticas aí de crescimento, bacana, né? Quero convidar também vocês a entrar em contato com o nosso time para que a gente consiga ajudá-los a traçar e crescer da melhor maneira possível, tendo margens acima da média e realmente se transformar nos provedores turbinados que crescem e são consolidadores regionais aí que crescem acima do padrão dos outros e conseguem realmente fazer a diferença na vida de vocês, na vida dos clientes de vocês e principalmente muito resultado, muita felicidade. Show! Quero dar os parabéns para o Wagner Sharif. Ó, mais um provedor que ele botou aqui. Então conheceu mais um. Nós aqui fazemos dessa forma. Wagner, eu quero saber o nome do teu provedor, a cidade e o estado. Aqui negativamos também. Parabéns. E Irene Freitas. E colocam no cartório? Se não colocam no cartório, estão perdendo a oportunidade. O cartório em vários estados do Brasil já é online. Tu nem precisa ir no cartório, sabe? Tu coloca o cartório online. É uma no escritório. Dá. Não precisa nem sair. O Kleber, Daniel, difícil de analisar porque não tem como afirmar com exatidão se tal assinante é bom ou não pagador. Kleber, de novo, vamos lá. Vou te contar um segredo que eu contei hoje aqui na Megalink. Companhias de energia elétrica no Brasil é monopólio, né? É monopólio. Companhias de água é monopólio. E tem gente devendo, olha que coisa interessante. Tem inadimplente. Inadimplente vai ter sempre, querido. Sempre. O problema não é zerar a inadimplência, o problema é reduzir a inadimplência. Então você tem que ter um critério. Se você não tem critério nenhum, eu aconselho 2 coisas. Ou você me contrata para eu te ensinar, e não tem problema nenhum, ou você contrata o Serasa ou o SPC, que lá tem um score. E você vai pelo score. Indo pelo score, está tudo bem. Né? Você vai diminuir a sua venda, e diminuindo a sua venda, você... Não existe nenhum benefício sem malefício. Quando eu coloco o crivo ou coloco o score, eu reduzo a venda e diminuo a inadimplência. E aí você tem que balancear a sintonia fina. Não é linear, porque tudo que é linear no que tange a mercado não é inteligente.
Você tem que tratar diferentemente os diferentes. Vou repetir. Olha só, vou dar um exemplo clássico. Estou em Dourado, Sandro, terra do Mato Grosso do Sul. Está cheio de fazendeiro rico. Mas fazendeiro rico faz o quê? Pega o dinheiro do governo, né? Para fazer a safra e a safrinha. Isso aí. Aí você vê o cara assim, ó. Pô, mas o senhor tem uma dívida aqui no Banco do Brasil de 800 mil reais. Ele só tem uma negativação. Banco do Brasil, 800 mil reais. Mas, querido, teu ticket é de 150. Libera para esse cara. Ele não é o teu ofensor. Agora, tu vê que o cara deve para o boteco da esquina 30 pila. Não vai te pagar. Tem que ter um pouco de inteligência para montar um crivo. Eu posso montar um crivo pelo... Ó, vou dar um exemplo. Você vai dar risada. Essa daí é maravilhosa. Vou até citar o nome. Estou em Bagé, no Rio Grande do Sul, 2021. E PAP, gente, eu formei equipes, mais de 200 equipes no Brasil. Só na EID foram 180, né? 180 PAPs lá na EID, 18 equipes. Na Blue, formei mais de 14. E aí vai, na Acabo mais de 20 e tal. Tudo bem, estou em Bagé. Se tu cair no papo de PAP, nas lorotinhas de PAP, você tá na lama. Cheguei lá em Bagé, não, seu Lúdio, Bagé é terra arrasada, aqui tá todo mundo quebrado, é um horror. Só um pouquinho, vou falar com a financeira. Vai lá na SPC e me tira um relatório de Bagé. E naquele momento, não vou me lembrar exatamente dos números, tá? Mas a Inadimplência Brasil era 7,60, a Inadimplência Rio Grande do Sul era 6,50 e a Inadimplência de Bagé era 4,85. Aí fui falar com o Flávio, que era o dono da Rede Conesul, e disse assim, Flávio, tu está disposto a vender 100 e perder 5? Tô. Voltei para o time de PAP, está liberado, não tem mais crivo. O Flávio aceitou vender 100 e perder 5. Então vamos trabalhar e vamos parar de lorotinha. Não vem com essa desculpinha, não. Quem não entregar a meta, tchau. A fila anda. Adivinha? Tiveram que trabalhar. Tiveram que trabalhar e começaram a vender. Porque porta a porta, vendedor, ama uma desculpa. E tem gente que cai. Sandro, o que tem de supervisor comercial e gerente que sofre de uma doença chamada pena. Pena, gente, é a única coisa que eu não consigo vender. Pena. Não cai em lorotinha de pena, por favor. Não adianta, né, cara? Não adianta. E o processo, a vida da empresa é uma vida dinâmica, né, Lúdio? Então, por que uma vida dinâmica? Porque tem momentos que você vai ter que acelerar, investir mais e botar mais energia, mais a máquina para rodar. E tem momentos que você tem que dar uma refletida a respeito dos projetos que estão valendo a pena para poder priorizar alguns entre outros. Então, a vida da dinâmica da empresa não é perfeita e não é linear, como tu disseste, né? Então, qual que é um dos nossos trabalhos aqui? A gente tem que estar sempre próximo e também entendendo qual é a dinâmica de negócio do cliente para poder saber se naquele período, no próximo trimestre, ele vai investir mais forte ou vai manter o investimento ou ele vai fazer uma redução de investimento tirando de prioridades de algum investimento que ele tinha prioridade, está reduzindo a prioridade. Então é a partir disso que a gente consegue reprogramar a rota da empresa dentro da área tributária, dentro da área estruturação operacional, para que ele tenha melhor resultado na operação. E muitas vezes também entendendo oportunidades de crescimento de transações que podem estar muito perto deles e eventualmente ele não notou ainda. Então esse é o ponto de atenção, acelerando o crescimento, gerando mais resultado. Lúdio, eu quero te convidar aqui para os recados finais, mandar um abraço para a turma aí. Bem, vamos lá. Mas antes eu preciso falar uma coisa aqui. O Wagner botou aqui o nome da empresa dele, WS Net Fibra Itanhaém, em São Paulo. Estou com 2 projetos em São Paulo, Wagner, um em Osasco e outro em Ribeirão Preto. Coloca no cartório, o Irineu Freitas também coloca no cartório, o Regi da Conecta vai começar a colocar no cartório, Quixeramobim, no Ceará, o Livre Brasil Telecom, Negativa, Score. Gente, Score sou contra. Se quiser mais, me chama que eu falo depois. Só para finalizar, o Irineu, o que você pensa de provedores que não fazem pesquisa cadastral e nem tem fidelidade? Vou responder essa e depois vou dar as finais aqui. Olha, eu sou um cara que participei da construção do Livre dentro da Vetorial. Depende, o Livre era um projeto
que tinha 5 qualidades, eu não vou explicar todas, mas uma delas era o fim da multa, o fim da fidelidade e o fim do asterisco. Era uma estratégia comercial de rampagem. Valeu a pena. Crescemos, passamos em 3 anos de 21 mil para 45 mil. E batemos todos os recordes. O que eu acho de não fazer a pesquisa cadastral? Uma burrice. Gente, se a inadimplência está crescendo, se hoje temos clientes abandonando, você não analisar a SPC e Serasa não é inteligente. Para finalizar. É uma pergunta aqui da Minipet, pergunta a partir de que tamanho o provedor costuma realizar vendas via fusões e aquisições? Entendo que deve ter sinergia e outros fatores, mas tem um tamanho mínimo. O que acontece? A gente tem clientes espalhados no Brasil inteiro, né? Então, muitas vezes uma operação pode estar próximo de uma rede de um cliente que seja interessante. Parte das transações que a gente faz são transações na qual a gente acaba representando o interesse do vendedor e levando ele para alguém que já tem uma oportunidade de compra, né? Então, não tem um tamanho mínimo, mas é importante que a operação ela esteja organizada, esteja próximo da região de alguém que está querendo comprar. Tá? Então, tem transações que a gente operacionaliza a partir de 4, 5 mil usuários. Já vendemos também provedores de 3 mil usuários. Então, já vendemos provedores de 50 mil usuários também. Então, tem vários tamanhos aí de transações. E união de provedores tem diversos tamanhos. Alguns deles aí chegando a mais de 150 mil usuários. Então, unindo operações. Tá? Então, a partir de 2, 3 mil usuários, já é possível fazer uma transação que seja viável de operacionalizar e também fazer essa transação para os interessados. Tá? Fique à vontade de entrar em contato conosco, aí, com o nosso time. Mas vai ser um prazer conhecer vocês e ajudá-los. Bem, o nosso amigo Wagner falou que é conhecido lá da Rede Telesul. Wagner e Irene são maravilhosos. Adoro eles. Provedor top de linha de São Paulo. Gente, vou só para finalizar, né? Primeiro quero agradecer o convite aqui ao Sandro e ao time da Prosper Capital. São sempre muito generosos comigo. Segundo, quero dizer que sexta-feira estarei num evento fechado, né, no Maranhão, em São Luís, da Megalink, que é onde sou hoje. Né, um evento corporativo. Depois, dia 25, semana que vem, palestra às 10 horas em Gramado, lá no Link SP. Gente, todo mundo em Gramado, né? Aquela cidade horrorosa, feia, não tem nada para fazer. Um horror aquilo lá, um lixo. Né? Eu sou gaúcho, tenho que puxar a linha para o meu assado. Né? Tá certo. Depois eu quero dizer que consultoria só para 2024, sinto muito, mas eu atendo 3 de cada vez, mas 2024 está aberto a partir de fevereiro. Tá? Treinamentos, estou aberto no Brasil todo, só aos sábados, não tem mais agenda para o resto da semana. Red Hunter, para quem tem problema de cliente, também, problema de cliente não, problema de pessoal, também estou fazendo no Brasil inteiro. E a novidade, Sandro, novidade, montei em São Paulo uma sala de vendas. Então, para quem está cansado de resultado de baixa performance, nosso call center faz venda, fidelização e retenção. Só para quem tem problema comercial. Para quem não tem, seja feliz. Né? Eu sempre brinco, né? Quem está vendendo muito e está cancelando pouco, não precisa de mim. Parabéns. Me liga porque eu quero aprender com você. Tá? E é isso. E novembro, na Argentina, estarei palestrando na CAP. Estaremos lá também. As últimas palestras do ano. Olha, eu vou a Gramado, tem bastante gente aí dizendo que vai a Gramado. Bacana, pessoal. Vai ser um prazer recebê-los, vocês também, em Gramado, na próxima semana, no evento da Internet Sul. Teremos palestra no primeiro dia, vai ser eu vou estar palestrando lá no painel a respeito de fusões e aquisições. E no segundo dia vai ter a palestra do Irineu, meu sócio, a respeito da área tributária, os desafios, né, de como vencer esses desafios aí na área tributária. A gente está trabalhando muitas coisas também a respeito da reforma tributária, que é um futuro próximo, aí, 2026 ela está tendo seus efeitos, né? Então a gente já está trabalhando isso aí, olhando alternativas de que forma pode melhorar a condição de todas as empresas nisso. Temos uma sequência de eventos até o final do ano, então tem
São Paulo, tem Nordeste, tem FutureCon, tem Abranet, tem um bom volume de eventos que vai estar participando. Fiquem à vontade para nos contatar. Temos ingresso lá para a Internet Sul, né? Tem um link lá com desconto de ingresso para a Internet Sul, quem precisar, inscrição também. Fiquem à vontade para participar conosco, entrar em contato conosco. Sigam nossos canais, a gente sempre procura trazer convidados especiais e que conhecem muito mais das suas áreas, né? Para poder compartilhar conosco experiências, né, de quem realiza, não é experiências de quem não fez, experiências de quem já botou a mão na massa e realmente faz a diferença, né? Então, um grande prazer, Lúdio, eu agradeço muito a tua participação aí, é sempre um prazer conversar contigo, porque eu aprendo muito e é sempre uma novidade, é muito bacana estar contigo nessa jornada e compartilhar do teu momento aí, da tua experiência, né, e tudo que pode agregar para esse time todo. Pessoal, aproveito para convidá-los a seguir nossos canais, tanto o canal do Instagram, tem o canal do YouTube também. E é sempre um prazer estar com vocês. Fiquem bem, até a próxima. Um grande abraço. Forte abraço, hein, pessoal. Tamo junto, hein? Se precisar é só chamar. Tamo junto. Valeu, Sandro. Tchau, Especial, tchau. um grande abraço, Lúdio. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Um abração.